Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Sergipe 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões e eu sempre peço ao final do vídeo, se gostou do vídeo, deixa um gostei ali, deixa um like, isso é bem importante para que a gente continue publicando cada vez mais aulas. E pessoal, não esquece de deixar alguma coisa ali nos comentários. Diz ali no comentário se está gostando do vídeo, se não está, dá alguma sugestão ou indica algumas questões. Eu sempre vou lendo os comentários e a gente vai fazendo aulas mais direcionadas. Por exemplo, essa aula que eu vou dar agora com essa questão é advinda de um comentário ou de alguns comentários que os alunos pediram e eu trouxe aqui, que é a parte de segurança da informação. Então vem comigo, acompanha a leitura da questão. Quanto aos conceitos básicos de segurança da informação, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro V ou falso F. A assinatura digital é um código usado para comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação, ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isso e que ela não foi alterada. Próximo item. Computador zumbi é o nome dado a um computador infectado por bot, pois pode ser controlado remotamente sem o conhecimento do seu dono. E a terceira diz, cookies são tipos de arquivos, ali é D, então são tipos de arquivos infectados com vírus de computador. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Letra A, VFF, letra B, VVF, letra C, FVV e a letra D, FFV. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Então vamos começar passo a passo lendo a primeira. Quando ele disse assim, a assinatura digital é um código usado para comprovar a autenticidade e integridade de uma informação, ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isso e que ela não foi alterada. Para entender isso melhor, nós temos que entender a assinatura digital. Então, primeiro vamos entender o que é a assinatura digital. A assinatura digital, como a própria questão sugere, é um processo que permite, entre outras coisas, garantir sim a autenticidade e integridade, como a questão diz. Além disso, se o processo de assinatura digital for um processo oficial, também pode dar garantias de não repúdio. A autenticidade é a garantia que a mensagem é autêntica, que foi realmente enviada por quem diz ser. E a integridade é a garantia que o documento, a mensagem, a transação é íntegra, quer dizer que não foi alterado por pessoas não autorizadas. E finalmente o não repúdio, que é uma outra hipótese da assinatura digital, quando é de algum processo oficial, o não repúdio é a garantia de quem assinou digitalmente não pode mais negar a autoria daquela transação. Isso nós chamamos de não repúdio ou irretratabilidade. Então, quem assinou digitalmente um documento, uma transação eletrônica ou uma mensagem, e depois foi verificada que a assinatura digital é realmente daquela pessoa, essa pessoa não pode mais repudiar, quer dizer, não pode mais negar a autoria daquele documento, daquela mensagem ou daquela transação. Mas aí alguém poderia me perguntar como se dá o processo de assinatura digital. Basicamente, o processo de assinatura digital se dá com o uso de chaves criptográficas. Quando nós obtemos um certificado digital para assinatura, nós ganhamos uma chave pública e uma chave privada associada à nossa pessoa. Então, por exemplo, aqui o João quer enviar uma mensagem para Maria com a assinatura digital. Como isso vai se dar? Num primeiro momento, o João digita a mensagem que ele quer mandar para Maria. A aula será realizada hoje, remetente João. Num segundo momento, entra em cena um algoritmo chamado algoritmo de hash, que gera um resumo criptografado dessa mensagem, que é um código que vocês estão vendo aqui. Posteriormente, a chave privada do remetente João será aplicada sobre esse hash, quer dizer, sobre esse resumo criptografado, gerando um outro código. Então, a chave privada do remetente João é aplicada sobre o hash, gerando um código. Esse código que está aparecendo aqui é que nós chamamos de assinatura digital do documento. Portanto, a assinatura digital é um código para garantir a autenticidade e integridade. Mas por que garante autenticidade e integridade? Porque agora essa mensagem que foi assinada digitalmente pelo João vai até a Maria, que é o destinatário dessa mensagem, novamente entra em cena o algoritmo de hash gerando um resumo criptografado da mensagem e finalmente a chave pública do remetente João é aplicada sobre a assinatura digital e comparada com o hash. Se o código que aparecer desta verificação usando a chave pública do João for o mesmo do hash,
quer dizer que a mensagem é realmente autêntica, é realmente do João, e que o documento é íntegro, que ele não foi alterado no meio do caminho. Porque se a mensagem ou não for do João, ou o documento tenha sido alterado no meio do caminho, quando eu vou fazer a verificação da assinatura digital com a chave pública do João, o código que aparece aqui fica diferente do código do hash. E aí, como fica diferente, sabe-se que essa mensagem ou não é autêntica ou o documento não é íntegro. Por isso que nós dizemos que para fazer a assinatura digital vai ser utilizado um par de chaves criptográficas. A chave privada vai assinar digitalmente o documento, sendo aplicada sobre o hash, que é o resumo criptografado, e depois a chave pública do remetente João será utilizada para verificar se essa assinatura digital é autêntica e se o documento é íntegro, comparando o código que apareceu com o próprio hash. Na comparação, se for igual, é porque o documento é autêntico e é íntegro. E é importante também saber que na assinatura digital as chaves utilizadas pertencem ao remetente. Então o remetente lá tem a sua chave privada e assina o documento, e posteriormente a chave pública desse remetente será usada para verificar se essa assinatura digital é de fato autêntica e o documento é íntegro. Então, voltando lá para a questão, quando a questão sugeriu a assinatura digital é um código usado para comprovar a autenticidade? Sim, porque a assinatura digital pode comprovar se o documento é autêntico, é realmente de quem diz ser. E a integridade? Sim, porque a integridade é a verificação se o documento não foi alterado de forma não autorizada. Então tá certo, a autenticidade e integridade de uma informação, ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isso, como no nosso caso o João, e que ela não foi alterada no meio do caminho, quer dizer, garantia de integridade. Então tá verdadeiro essa primeira hipótese. Vamos para a segunda hipótese da questão que diz: computador zumbi é o nome dado a um computador infectado por bot? Pois pode ser controlado remotamente sem o conhecimento do seu dono? Será que zumbi é isso? Vem comigo. Primeiro vamos entender o que é um bot. Bot é um programa malicioso, é um malware, que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que instalou aquele bot, que permite que esse bot seja controlado remotamente. E uma coisa interessante, o computador infectado por um bot, como bem disse a questão, é chamado de zumbi. E por que o computador infectado com um bot é chamado de zumbi? Porque agora esse computador pode ser controlado remotamente sem o conhecimento do seu dono, sem que o seu dono saiba que seu computador está sendo usado para realizar ataques. O bot instalado nesse computador transforma esse computador em zumbi e passa a usar esse computador para realizar ataques sem que o seu dono saiba. Por isso que os computadores que possuem bots instalados e que estão sendo controlados remotamente são chamados de zumbi. Perfeitamente, né? O bot tem várias maneiras de se propagar, mas uma das mais importantes é a propagação automática, explorando vulnerabilidades, falhas dos sistemas. Ele vai se propagando de um computador para outro através das redes de computadores, como o caso da internet, né? As redes de vários bots instalados, transformando então redes com muitos computadores zumbis, são chamadas de redes botnet. Então o termo botnet é uma rede formada por muitos computadores zumbis e que permite aumentar as capacidades das ações danosas executadas pelos bots. Bem, quando a gente fala sobre o invasor enviar instruções para esses bots, para que eles realizem ações maliciosas, essas ações maliciosas mal intencionadas que os bots realizam usando computadores zumbis são as mais diversas. Pode ser para ataques DOS ou DDoS, que são os ataques de negação de serviço ou ataques distribuídos de negação de serviço, fazendo com que um servidor pare de funcionar, para furto de dados, muitas vezes, e até para envio de mensagens de spam, mensagens não solicitadas enviadas em massa, em grande quantidade. Aqui eu tenho um exemplo disso, ó. Imagina que um bot se instalou em determinados computadores, e aí ele explorou vulnerabilidades dos computadores de uma rede e se replicou. E agora esse cara aqui, que é o que criou o bot ou enviou o bot, ele manda um comando remoto para os seus bots, que estão instalados em computadores chamados de zumbis, e esses computadores com os bots instalados começam a realizar ataques a sistemas servidores, em ataques conhecidos como ataques DDoS, os ataques distribuídos de negação de serviço, que com vários computadores de uma rede botnet, com vários computadores zumbis, atacam o mesmo sistema servidor até o servidor parar de funcionar e negar o seu serviço. Então vamos voltar lá para a questão. Quando ele dizia computador zumbi é o nome dado a um computador infectado por bot? Perfeito, é esse o nome que se dá ao computador infectado por bot, zumbi. Pois ele pode ser controlado remotamente sem o conhecimento do seu dono. Verdadeiro, matamos a charadinha de mais uma opção aqui. Vamos para a terceira.
Cookies são tipos de arquivos infectados com vírus de computador? Errado, pessoal. Falso. Por que falso? Cookies não são tipos de arquivos infectados com vírus de computadores. Cookies são arquivos de texto, somente texto, que servem para armazenar informações que o usuário acessou em um determinado site. Quando eu acesso um site, sem que eu perceba, o servidor daquele site grava dentro do meu computador um pequeno arquivo de texto contendo informações do acesso que eu realizei naquele site. Quando eu for acessar novamente aquele site, o servidor pode ler as informações que estão armazenadas nesses arquivos de texto chamados cookies no meu computador e produzir um acesso mais personalizado ou identificado de acordo com o meu acesso anterior. Portanto, cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso realizado em um site, muito utilizado para produzir acessos mais personalizados e identificados em outros acessos seguintes. Mas dizer que cookies são tipos de arquivos infectados com vírus de computador está errado. Até porque cookie é arquivo de texto simples, base TXT, sem possibilidade de programação. Por isso, não é um tipo de arquivo que contém vírus, certo? Aqui, falso essa resposta. Então vamos lá. Temos verdadeiro, verdadeiro e falso. A letra B de Brasil, resposta dessa questão, sem dúvida nenhuma. Questão bem interessante, que me pediram muito aí nos comentários. Falando disso, né, pessoal? Olha só, essa questão surgiu em função dos comentários, muita gente pedindo segurança da informação, então não esquece, não deixa de comentar, coloca o comentário dizendo o que achou do vídeo, o que achou da questão, dá a tua opinião, coloca ali também perguntas, dá qualquer tipo de comentário ou mensagem. Eu sempre leio os comentários e é sempre muito importante que vocês coloquem os comentários, porque com isso eu consigo sempre produzir aulas mais de acordo com as dúvidas de vocês, certo? Não esquece de dar o like, deixa o gostei ali, espero vocês na próxima aula, claro. Grande abraço e bons estudos!